Bem-vindos ao novo quadro Rabiscos. Nele eu vou mostrar a evolução do design dos personagens do meu quadrinho e falar um pouco mais sobre eles. No episódio de hoje vamos falar sobre o Thomas, de Tef. Thomas é um menino brasileiro que se aliou ao Reset para acabar com Rick Richards. Seu primeiro desenho foi feito aleatoriamente em um caderno, depois mais alguns em uma folha de sulfite, e por último temos o design final, que apareceu nos capítulos 7 e 8 de Tef. Thomas veste um uniforme de futebol porque gosta muito do esporte e até possui o sonho de ser um jogador profissional, como podemos ver no especial da Copa. Outra curiosidade é que inicialmente Thomas teria poderes elétricos, e agora seu poder se chama Oasis e permite que Thomas junte objetos e recursos por meio da eletrostática, como visto nos capítulos 7 e 8 com as rochas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Thomas, você pode ler The End for Earth e o especial da Copa. No Rabiscos de hoje eu vou mostrar a evolução do design do Vasily de Tef e também mencionar algumas curiosidades sobre ele. O Vasily é um urso que foi adotado pelo exército russo durante uma patrulha, mas por conta de alguns conflitos o Vasily sofreu muito e acabou extremamente revoltado. Quanto ao seu design, começou com essas tentativas de fazer uma cabeça, depois com esse desenho feito em um caderno, passou por mais dois desenhos, um feito nessa lousa e o outro no pente. Juntando alguns elementos dos dois, temos a arte final, a versão que apareceu nos capítulos da Rússia. O Vasily veste a farda do exército porque os soldados tinham muito afeto por ele e decidiram colocar nele também. O Vasily também despertou um poder que se chama Eagles. Ele pode transformar qualquer parte do seu corpo em armas, podendo ser tanto armas de fogo quanto armas brancas, como visto no capítulo 14, onde ele faz isso algumas vezes. Você pode conhecer um pouco mais do Vasily e da sua origem trágica lendo Tef. Mais um episódio de Rabiscos, o quadro que eu mostro a evolução de design dos meus personagens e falo algumas curiosidades sobre eles. O personagem de hoje é o Anomaliac, de Tef. O Anomaliac é um monstro que estava raptando pessoas na Austrália nos capítulos 10 e 11. O primeiro desenho dele foi feito aleatoriamente nesse caderno, até hoje eu não sei o que eu queria fazer com isso, mas depois eu fiz um desenho colorido dele neste caderninho. E por último a arte final, que apareceu nos capítulos da Austrália. A Anomaliac é um ser humano que ficou assim porque foi bombardeado com muita radiação. Tanto o colete quanto a calça que ele usa foram roubadas de um vaqueiro de uma forma não tão amigável assim. O Anomaliac é o personagem de Tef com a maior resistência e força física, pesando 134 kg. Você pode conhecer mais sobre o Anomaliac lendo Tef. Estamos de volta com o Rabiscos, o quadro onde eu mostro a evolução e design dos meus personagens e falo algumas curiosidades sobre eles. O vídeo de hoje é do Fred. Fred é uma entidade cósmica que surgiu de uma explosão em uma batalha dos Illuminati. Ele busca respostas para sua existência e é no caminho dessa busca que se junta a Ozzy e Elvis. A criação desse personagem ocorreu em 2018, em um momento que Tef clássico precisava de guerreiros de todos os planetas do sistema solar para um arco de torneio. No meio dos 5 personagens criados para Júpiter temos Bill, um cara de terno com um triângulo amarelo no lugar de sua cabeça. Ele chegou a ganhar um gibi em 2021, já apresentando alguns conceitos do universo CGM. Futuramente, Bill teve sua cabeça de triângulo substituída por um hexágono rosa, sua gravata virou vermelha e seu nome foi trocado para Fred, uma referência ao vocalista da banda Queen, Freddie Mercury. E assim começa esse novo quadrinho lançado em 2023, uma versão refeita de Bill com muitas alterações e aprimoramentos na história. No Rabiscos de hoje vamos falar curiosidades e origens de design de mais um personagem de Fred, o Ozzy. O Ozzy surgiu de uma explosão causada pelos Illuminati durante uma tentativa de acordar Gal-Zazô. Os deuses batizaram de Suprema Consciência, uma entidade cósmica e verdadeira extensão dos ideais divinos. Após os ocorridos da guerra, a Suprema Consciência, já sem o núcleo, encontra Elvis. Sobre sua origem, design, seu atual visual e nome foram decididos assim que Fred foi iniciado. O personagem que tinha um papel semelhante ao dele antigamente chamava Uffy. Sim, aquele barulho que acontece quando você morre no Roblox. O Oz era um Roblox. Seu nome é Ozzy em referência ao Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath. Assim como Fred Elvis, ele também leva o nome de uma figura importante do rock clássico. Caso queira conhecer mais sobre os personagens, você pode ler o quadrinho Fred. Bem-vindos a mais um vídeo de Rabiscos. Dessa vez mostrarei origens, design e curiosidades do personagem Elvis, de Fred. O Elvis é uma entidade cósmica que surgiu da destruição do núcleo da Suprema Consciência. Isso faz com que Elvis possa ser considerado irmão do Ozzy de certa forma. Elvis é essa criatura pequena com uma espiral no rosto, ele é esquecido, não sabe matemática e confunde algumas palavras com frequência.
O Elvis é mais um daqueles personagens criados para Júpiter em uma saga antiga de TEF, junto com o Fred e o Ozzy. Talvez ele seja um dos mais estranhos de todos, porque ele era simplesmente uma estrela vestida de Homem-Aranha, que chamava Miran. Ele até recebeu um gibi junto com o antigo Ozzy, mas acabou sendo cancelado devido ao lançamento de Fred. Aqui seu design já não tinha mais a roupa de Homem-Aranha, ele era roxo e possuía uma espiral na cara. O que não é tão diferente da sua versão atual, onde só houve uma troca de cores. Seu nome foi alterado para Elvis em referência ao Elvis Presley, mais uma figura importante para o rock clássico. Caso queiram conhecer mais sobre os personagens, é só ler o quadrinho Fred. Novo vídeo de Rabiscos, o quadro onde eu mostro a evolução e design dos meus personagens e conto algumas curiosidades sobre eles. No episódio de hoje são 5, os Illuminati, que apareceram em Fred. Bom, os Illuminati surgiram quando Gauss Azul, a entidade por trás da criação do universo, desenvolveu noções, como dimensão, tempo e planos. E conforme os conceitos foram sendo criados, surgiram suas personificações. Hirha, a realidade, Shokti, o espaço, Tos, o tempo, Irgo, a energia e Terminus, a matéria. Os designs originais deles estão no primeiro volume de Bill e são simplesmente terríveis, que fazem o Miran parecer legal. Hirha era esse ser estranho com chifres e cabelos, e esse é o novo visual. Shokti era assim no design mais recente, a cabeça dele é usada para remeter ao conceito de espaço. O Tos original não tinha nada que lembrasse muito o tempo, mas agora sim. Essa é a Ergo, outra que mudou bastante, e por último a Terminus, que sofreu grandes mudanças no último design. Caso queira conhecer mais dos Illuminati, eles estão presentes no quadrinho Fred. O Rabiscos de hoje será de 2 personagens, mostraremos a origem, design e curiosidades de Gauss Azul e Yato. Bom, a Gauss Azul é a entidade por trás da criação do universo, responsável por diversos conceitos. Seu nome é Gauss Azul por conta de Azathoth, dos contos de H.P. Lovecraft. Seu visual atual é esse, uma espécie de estrela azul com um olho. Seu design antigo está presente em Bill e lá possuía braços, a parte parecida com uma estrela é preta, tem alguns detalhes na volta dos olhos e um pilar, que foi removido para diferenciar Gauss Azul da nova Ergo. Agora vamos pro Yato, ele surgiu no último suspiro de Gauss Azul antes do adormecer. Tem um espírito caótico e simplesmente enfrentou os deuses. Por conta de todo esse caos e poder, ele foi nomeado de Yato, Deus da Guerra. Sua história é contada mais detalhadamente em Fred. Quanto ao seu design, ao contrário de quase todos os personagens de Fred, Yato não foi criado em Bill, e sim em um RPG de chat de 2018 chamado Sipme. Mas praticamente a única coisa que herdou dele foi o nome. Ele aparece em Bill, mas é só uma silhueta em todas as vezes que ele aparece. Em Fred, o Yato tem 3 visuais diferentes, a inicial, dourada e vermelha, a segunda e a última que é roxa e verde. E o porquê dele ser um cavaleiro? Porque eu tava sem criatividade. Caso queira ver mais sobre a história desses 2 personagens, eles estão presentes no nosso quadrinho Fred. A Everheight é a personagem desse vídeo de Rabiscos, o quadro onde eu mostro a evolução de design dos meus personagens e falo algumas curiosidades sobre eles. Everheight é a espadachim que enfrenta Rick e o Jamie nos capítulos 4 e 5 de TEF, e posteriormente em TEF capítulos finais. É uma personagem um pouco misteriosa no início da história. Possui um poder chamado Dragon Force, que permite ela botar fogo em tudo que é cortante, como sua própria espada, vidros e até mesmo rajadas de vento. Sobre o seu design, o primeiro desenho dela foi feito em uma folha de caderno junto com vários outros desenhos sem sentido. O visual é bem diferente do atual, mas foi a primeira tentativa de criar uma espadachim para o reboot de TEF. Depois tivemos esse desenho, que já é bem parecido com o visual definitivo, com sobretudo, cabelo amarrado e outros detalhes. Depois um desenho bem semelhante com o anterior, só que feito no traço de TEF. E por último o design final, que aparece nos quadrinhos de TEF nesse desenho digital que eu fiz ontem. Você pode conhecer a Everheight e sua origem lendo TEF pelo site Tapas, na nossa pasta do Drive ou no TikTok. Reset, o vilão mascarado de TEF, é o personagem deste vídeo de Rabiscos, o quadro onde eu mostro a evolução de design dos meus personagens e conto algumas curiosidades sobre eles. O Reset é o vilão principal do quadrinho. Ele é um mascarado misterioso que fez um ataque hacker e roubou os arquivos do Rick. Ao longo da história, suas motivações são reveladas e justificam o porquê dele espalhar tanto esse caos. Quanto ao seu design, eu vou mostrar os primeiros visuais. Podem ficar de boa porque não tem spoiler de TEF. Os rostos antigos são bem diferentes do atual. Na primeira versão de TEF, ele se chamava Hunter e parecia assim, tinha um cabelo azul e uma gravata. E depois temos esse desenho especial de Halloween de 2021. E agora começa a ficar mais interessante, porque esse é o primeiro design do Reset feito pro TEF Reboot.
onde já podemos notar algumas semelhanças com o resultado final, que é esse aqui. O porquê do Reset ter um X na roupa é até que bem curioso. Isso aconteceu porque eu havia confundido o Reset com outro personagem da CGM antiga, que era de um RPG. Ele tinha um X azul e o Reset uma gravata, só que eu achei que era o contrário, é um dos maiores efeitos Mandela da CGM. E no final acabou que é isso mesmo, o Reset ficou com um X. Caso tenha se interessado e queira descobrir quem é esse mascarado e o que ele faz, você pode ler o nosso quadrinho TEF no site Tapas, na pasta do Google Drive e no perfil do TikTok.